Bom dia, irmãos. Bom dia. Primeiro bom dia de 2016. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Feliz ano novo. Que seja um ano cheio de paz, de alegrias, um ano de decisões, sobretudo um ano repleto da presença, da sabedoria e da orientação do Pai para as nossas vidas. Amém? É uma responsabilidade, irmãos, né? Abrir o ano, uma primeira mensagem para a igreja, mas acima da responsabilidade, é um privilégio poder trazer para vocês, trazer para o nosso coração a primeira mensagem de 2016. E nós ficamos alegres, porque o Senhor tem nos dado esta igreja, porque essa igreja tem sido uma bênção para a minha vida, e eu creio que para a vida dos irmãos. Amém? Nós estamos ainda movidos pelas festas do final de ano, e a gente começa o ano com expectativas, com perspectivas, e isso não está errado, queridos. Não está errado nesse momento a gente criar expectativas, a gente pensar nos planos, pensar naquilo que a gente não fez, aquilo que não aconteceu no ano passado, que a gente deseja que aconteça neste ano. Isso não está errado, muito pelo contrário, é bom renovar as nossas expectativas. A questão é, em quem nós lançamos. Todos nós queremos sim um ano próspero, queremos sim ter vitórias no ano de 2016, mas em que e em quem eu estou lançando essas minhas expectativas? Em quem eu estou depositando esperança? Em quem eu estou depositando confiança, para que esse ano seja diferente do ano passado? E querem saber, Deus, Ele também deseja que você tenha um ano de sucesso, de vitórias. Há desejo no coração de Deus em te abençoar neste ano. Há desejo no coração de Deus em que você tenha, assim, um ano muito abençoado. Mas eu gostaria de fazer um alerta para nós. Deus não erra. Deus não erra. E queria fazer também um outro alerta de igual importância. A vida não vem com certificados de garantias. Por isso, ela é feita de escolhas. Que escolhas você fez no ano passado? E o que aconteceu de consequência dessas escolhas? Quais são as escolhas que já estão aí na sua mente e no seu coração para 2016? Pensem bem. Muito do que acontece conosco, fruto das nossas escolhas. Mas 2015 passou. Sabemos sim o que aconteceu no ano passado. Nós não sabemos o que vai acontecer, o que reserva este ano para nós. Nós não sabemos do futuro. Nós não podemos prever o futuro. Não sabemos o que vai acontecer no futuro. O que é que nos aguarda em 2016? Não sabemos. Mas uma coisa, nós todos sabemos. E devemos ter a certeza, todos nós aqui, devemos ter a certeza de que Deus, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Por isso, que venha 2016, pois o eterno, poderoso Deus continuará cuidando,
abençoando as nossas vidas. Amém? E queridos, vamos lembrar também que o passado passou. O futuro pertence a Ele. E o presente, como o nome mesmo diz, é um presente. O presente é uma dádiva de Deus para a minha vida e para a sua vida. Pode dizer amém. Mas ainda nós estamos respirando ainda os ares do final de ano. Há 2 semanas atrás nós estávamos no Natal e uma festa muito bonita, uma festa onde reunimos as famílias, uma festa onde a gente confraterniza, às vezes come um pouquinho mais, mas uma festa universal, onde todos olham e deveriam olhar para o centro, que é Jesus. Mas eu entendo, queridos, e compartilho com os irmãos, há um pouco de controvérsia nessa festa, porque o maior sentido do Natal, muitas vezes, não é reverenciado, porque o consumismo, o capitalismo, o gastar, o comércio em si, eles roubam a cena da verdadeira comemoração do Natal, que é o nascimento de Jesus. E pensando no nascimento de Jesus, na festa brilhante, eu queria compartilhar com os irmãos de um texto muito conhecido, que fica no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 14. Eu sei que é um texto conhecido, mas pensando em Jesus nascendo, eu queria que nós olhássemos um pouco, uma breve mensagem nesta manhã. Vamos olhar um pouco para o que o Senhor pode trazer para nós nessa manhã, sobre esse texto tão rico, tão bonito e tão profundo. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Vamos ler? E diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade, mas sim da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oremos. Grande e eterno Deus, te louvamos pela tua palavra, Senhor. É por conta dela que nós estamos neste lugar, nesta manhã. Deus, eis-nos aqui, Deus, para que o Senhor queira nos usar, para que através da tua palavra, Senhor, nosso coração possa receber, Pai, uma porção do teu Espírito. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Te oramos, agradecidos pela tua palavra, em nome de Jesus. Sei, queridos, que é um texto conhecido, com várias verdades, podendo ser extraídas desse texto. Mas eu gostaria de compartilhar 4 verdades, que ao meditar sobre esse texto, onde fala de um Jesus que era Espírito, que estava em glória com o Pai, vem e habita entre os homens. Queria compartilhar 4 verdades. Primeiro, ele se manifestou em carne como homem.
Ele trouxe vida para os homens. Ele é luz e trouxe luz para os homens. Ele resplandeceu a glória do Pai. Vamos falar juntos? Vamos lá. Ele se manifestou em carne. Ele trouxe vida para os homens. Ele é luz e trouxe luz para os homens. Ele resplandeceu a glória do Pai. Amém, queridos. Primeira verdade, ele se fez carne. Antes de ser carne, ele era verbo. Ele era palavra. E estava com Deus em glória. E o verbo, e pelo verbo, houve luz. E disse Deus, pela palavra haja luz. E pela palavra todas as coisas foram feitas. E pelo verbo Jesus, nada do que foi feito poderia ter sido feito. E a palavra e o verbo estava com Deus e era Deus. E vem João Batista, pelo verbo, pela palavra, anuncia o Messias. Ele diz, vós que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. João Batista, pela palavra, anuncia Jesus, que iria se fazer, que se fez carne. João Batista, pela palavra, predisse quem seria e como seria o Messias. E ele diz, porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu. Isaías estava dizendo ali, profetizando, que características teria o Messias. E ele disse que ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E assim o foi, e assim ele é, para nós, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. O menino que nos nasceu, o menino que se fez carne, o Espírito que se fez homem e habitou entre nós. E ainda lembrando o Natal, quantas vezes nós, e é muito bonito de fato, queridos, nós não aceitamos pela Bíblia, não aceitamos a idolatria, o cultuar imagens, porque a Bíblia nos orienta que não assim devemos fazer. Mas é bonito olhar os presépios. E uma figura no presépio chama a atenção, que é a manjedoura. Porque na manjedoura, ali se contempla o menino, o Jesus encarnado. Mas uma coisa o mundo precisa compreender, todo o mundo. A manjedoura, por mais que seja representativa, a manjedoura não tem mais o menino lá com ela, porque o menino cresceu. O menino cresceu, se fez homem. Ele desceu da glória para se fazer homem. Que amor é esse? Que amor é esse? Eu queria que nós recitássemos juntos um texto, talvez um dos mais conhecidos e mais gravados, João 3,16, vamos lá, juntos? Porque Deus amou o mundo, que seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. E queridos, eu já perguntei aqui de púlpito para alguns, quem é uma mãe aqui? Sobretudo mãe, não que os pais não amem os seus filhos, ali um pai com um filho, mas quem de nós daria um filho? Eu não daria. Quem de nós daria um filho para morrer por alguém? E o texto diz que ele amou de tal forma, que deu o filho dele, que estava em glória, para se fazer carne. Por isso Paulo diz
porque o amor de Deus excede o nosso entendimento, e excede mesmo, e não dá para entender mesmo. Aqueles que quiserem vão aceitar, mas entender, a mente humana não consegue entender tamanho mistério. Deus, em glória, queridos, o Senhor Jesus, se quisesse, flutuando aqui, Ele estabeleceria o reino dEle, porque Ele é Deus, Ele poderia fazê-lo, mas não, Ele se fez carne, e não dá para entender, Ele fez homem, e sentiu como nós homens sentimos, sentiu dor, e dor física, sentiu angústia. A palavra de Deus diz que Ele no Getsêmani, Ele foi acometido de profunda angústia. Queridos, Ele se apreendeu, e Ele disse para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quantos de nós, enfrentando algumas situações, não aguentamos e falamos para Deus: Senhor, eu não aguento, eu não quero passar por isso. E Jesus, como homem também, Ele disse: Senhor, dá para passar esse sacrifício? Depois Ele disse que queria fazer a vontade do Pai. Jesus sentiu como nós sentimos. Nós lemos que Jesus está à direita de Deus e intercede por nós. E eu imagino que Jesus chega para Deus e fala assim: Pai, cura lá aquela pessoa. Pai, livra aquela pessoa daquele sofrimento, daquela dor. Está doendo, aquela doença está doendo muito nele. Pai, eu fui homem, Pai. Então eu sei o que é sentir dor, porque eu fui homem. Eu posso estar elucubrando, mas Jesus, Ele sentiu, e quando Ele intercede por nós, eu creio que Ele lembra que foi homem como nós, sentiu como nós. Daí, Jesus ter dupla autoridade, como Deus em glória e como homem, porque um dia se fez carne. E esse é um outro mistério que não dá para entender, e nós devemos somente aceitar. Ele se fez homem e sofreu tudo que os homens sofrem. Jesus se fez carne. Segunda verdade, Jesus é vida e traz vida para os homens. Ele é a própria vida, Ele dá a vida e Ele é a própria vida. Efésios 2:1 diz que todos nós, independente, todos nós, em Adão, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos. Aí vem Jesus com a sua vida e nos traz vida. E nos ergue para a vida. Mas estávamos mortos. 1 João 5,12 diz-nos que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Mas não é qualquer vida. E se a nossa vida não for envolvida na vida de Jesus, não temos vida. Ainda em João 10, Jesus fala que Ele nos daria vida. Não qualquer vida, mas uma vida em abundância. Amados, uma vida diferente. Uma vida em que aos que estão lá fora, que não compreenderam, que não aceitaram, que não confessaram a Cristo, eles não podem ter essa vida. Uma vida diferenciada, verdadeiramente uma vida em abundância. Ainda João 6,35, fala Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que comer da minha carne não terá fome. Do que você tem fome? Jesus está dizendo que aquele que participar do seu corpo
não vai ter fome. E por fim, em João 14,6, Jesus fala: eu sou a vida. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Puxa para si a responsabilidade, a autoria de vida plena. Eu sou a vida. Levanta a mão aqui, quem já ouviu alguém reclamando da vida? Oh. Todos já ouvimos alguém reclamando. Por algum motivo. Agora eu queria perguntar, quem aqui já viu um cristão reclamando da vida? Não, por favor, não levantem a mão. Não levantem a mão. Mas me respondam, por que nós, conhecedores de um ser que deu a vida, um ser onde temos nele toda a vida, por que nós não conseguimos usufruir muitas vezes? Você que está sentado aí, se responda. Você está desfrutando desta vida em abundância? E se não está, por quê? Saibam que não é por conta do autor da vida. Talvez você precise se perguntar, sair daqui hoje, se perguntando se você ainda não está usufruindo, desenvolvendo dentro de si essa vida em abundância, o porquê você não está. O fato é, queridos, um indivíduo que não se encontrou com o Senhor da vida, não pode experimentar da verdadeira vida. Não pode. Quando nós olhamos para o antigo, para a antiga aliança, nós ouvimos, percebemos que para chegar até o Santo do Santo, para chegar até o santuário, precisávamos de alguém que levasse os homens. De forma rigorosa, sacerdotes escolhidos a dedo, adentravam no Santo do Santo, no santuário. Agora eu queria lembrar algo tremendo, fantástico para vocês. No passado, aqueles homens precisavam de alguém que levasse, que fosse até o Santo do Santo, até o santuário. Mas você, por causa da vida de Jesus, você não precisa entrar no santuário. Você é o santuário. Querido, isso é tremendo. Mesmo. Pela vida de Jesus, nós somos o santuário de Deus. Amém? Terceira verdade, Ele é a luz. Ele é a própria luz. Ele é a luz que veio e brilhou entre os homens. João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum estará em trevas, mas terá a luz da vida. O Senhor Jesus, Ele se coloca como a luz que dissipa as trevas, que traz clareza para aqueles que estão na escuridão. No verso 9 desse texto diz: pois a verdadeira luz, que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. O mundo condenado, o mundo em pecado, o mundo em direção à condenação eterna. Aí vem Jesus com a sua luz para tirar o homem dessa condenação. Jesus vem como luz e traz aos homens a direção
para a vida eterna. Uma luz plena, que o homem não pode trazer para o homem. O homem traz essa luz elétrica, que dissipa a escuridão humana. Jesus vem com a luz espiritual, que dissipa as trevas, a escuridão espiritual também. Meus queridos, mais de 2000 anos se passaram, e hoje, muitos seres humanos ainda na escuridão. Jesus veio há tantos anos, e muitos indivíduos continuam na escuridão. Por toda parte, homens precisando dessa luz, da luz que somente o Senhor pode oferecer. Queridos, Deus enviou Jesus como luz, para que todo aquele que andasse nas trevas pudesse ter luz. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse não é papel nosso, e eu queria lembrar alguns de nós. Você tem o Espírito Santo, mas você não é o Espírito Santo. Mas algumas vezes nós olhamos pessoas tateando, cambaleando, tropeçando e caindo mesmo, porque não tem essa luz, porque ainda não compreenderam. Mas infelizmente, essa luz, ela não foi aceita por muitos daqueles homens. Assim como hoje, ela também não é aceita. Quantos por aí, ainda zombando da pessoa e do nome de Jesus? Quantos indivíduos escarnecendo dessa luz? Quantos aí fora, queridos, que não querem aceitar, que não querem se render, mesmo estando em escuridão, mesmo estando em trevas, mesmo se esbarrando, tropeçando. A palavra de Deus nos diz, e eu creio, que um dia todo joelho se dobrará, todo olho verá, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E muitos, mesmo não reconhecendo, vão ter que confessar a Jesus. Porque a Bíblia diz, e nós cremos, mas louvado seja Deus que nós não vamos precisar chegar aquele dia. Hoje, nossos joelhos já se dobram, nosso olho ainda não vê, mas a nossa língua já confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Pode dizer amém. Queridos, mas infelizmente, alguns na escuridão, que não querem essa luz, endurecem os seus corações, e ainda dizem, eu não quero mesmo. Expressam claramente, abertamente, não preciso, deixe-me onde eu estou, eu quero esse lugar turvo mesmo, eu gosto desse estado. Automaticamente, esses indivíduos, eles estão rejeitando ao Cristo, que veio trazer luz para todos eles. É uma pena isso, é uma pena. O texto ainda nos diz, que por conta dessa luz e desta vida, muitos passarão do estado de criatura para filhos. E faço aqui uma outra ressalva. Colossenses, Paulo diz que
nós deveríamos ter palavras sempre temperadas com sal, para como convém responder a cada um. Queridos, às vezes nós usamos expressões que algumas pessoas que ainda não conhecem a palavra, não compreendem. E às vezes nós dizemos para algumas pessoas: você não é filho de Deus. Cuidado, queridos. Pessoas que ainda não conhecem esse processo, cuidado com o que você fala. Agora, algo a gente não pode negar. O verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, pela palavra existe um processo para que cada um de nós nos tornemos filhos. Humanamente falando, alguém se torna filho através de uma gestação, através de uma adoção, através de uma consideração, você se torna filho. Porém, queridos, pela Bíblia, a legitimidade da filiação para com Deus vem através do confessar, do crer e aceitar o Filho de Deus. E não sou eu que estou dizendo isso. A palavra diz que para sair do estado de criatura para filhos de Deus, somente através de Jesus Cristo. E por fim, amados, uma quarta verdade: Jesus resplandece a mais perfeita glória de Deus. Jesus resplandeceu e resplandece a glória do Pai. Quando Jesus nasceu, Ele incomodou o mundo. Ele impactou o mundo. Desde o momento em que Ele chegou aqui. E já nascendo, lembra da matança dos inocentes? Jesus causou rebuliço na terra. Jesus incomodou as autoridades. Jesus atraiu para si a atenção. Sabe por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso pisou em solo humano. E ainda disse que Ele era quem Ele era. Ele não apontou onde estava a verdade. Muito menos mostrou um caminho, ou alguns caminhos. Nem como obter vida. Ele tão somente disse: eu sou o caminho. Quantos querem caminho? Quantos estão precisando de um caminho? Quantos não sabem qual o caminho seguir? Ele disse: eu sou a verdade. Quantos na mentira, perecendo, sofrendo por conta da mentira, ou não sabendo qual é a verdade? Ele diz: eu sou a verdade. E quantos sem vida, morrendo, sobretudo espiritualmente, porque não tem a vida. E Ele diz: eu sou a vida, e ninguém vai a Deus senão por mim. Outro mistério, queridos. Aqueles homens, os homens daquela época, eles contemplaram, pessoalmente eles viram a Jesus, vislumbraram a sua glória, desde quando o Senhor nasceu. A Bíblia diz que os reis magos do Oriente saíram e foram, e seguiram, instruído pelo próprio Deus Pai, e encontraram aquele menino, e contemplaram aquele menino, que eles sabiam que era o Deus que salvaria o mundo. Que privilégio para aqueles homens. Alguns outros homens acompanharam o crescimento de Jesus, outros contemplaram e sentiram os milagres, as obras. Alguns usufruíram, foram curados, foram limpos, libertos. Outros
tocaram em Jesus. Que geração, queridos! A geração mais privilegiada da terra. Outros viram Jesus ser sacrificado. Viram Jesus ser pisado, humilhado. Viram Jesus ser colocado numa cruz. Alguns sofreram junto com aqueles discípulos e a sua mãe. Alguns viram que Jesus havia morrido e depois viram Jesus ressurreto. E maravilha ainda para aqueles mais de 500 que a Bíblia registra, que contemplaram Jesus ascendendo aos céus. Ah, queridos, a palavra de Deus diz que aqueles homens viram a glória do unigênito do Pai. Contemplaram o Senhor na sua mais perfeita plenitude. E nós hoje? E nós hoje? O que é que nós sabemos sobre Jesus que nos permite vislumbrar da sua glória? O que é que você sabe sobre Jesus que faz você também perceber a glória do unigênito de Deus? Pois então, a humanidade, toda a humanidade, quer creia, quer não creia, toda a existência humana visualiza, já ouviu falar, tem que aceitar um símbolo, que é o maior símbolo da humanidade. É uma prova cabal da glória do unigênito. Vocês sabem de que símbolo eu estou falando. Estou falando da cruz. Mas eu não estou falando de qualquer cruz. A história geral, e todos nós estudamos a história geral, ela registra que um certo Galileu foi pendurado no madeiro. E o nome desse Galileu chama-se Jesus de Nazaré. Mas ele não está mais pendurado no madeiro. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou. Glórias! E o seu sepulcro? E o seu túmulo? Não tem mais ninguém lá. O seu túmulo também está vazio. Também está vazio. Vocês lembram de Buda? Já ouviram a história de Buda? Já ouviram falar do Maomé? Sim. Madre Teresa de Calcutá, todos sabemos. João Paulo II, um grande papa. Nossa baiana, Irmã Dulce. Pessoas nobres deixaram aqui legados, grandes feitos, e nós reconhecemos quem foram essas pessoas. Mas todas elas morreram e os restos mortais estão guardados, e muito bem guardados em algum lugar desse planeta. Agora eu queria perguntar para nós: aonde estão os restos mortais de Jesus? Aonde estão depositados os restos mortais de Jesus? Há um grupo de cientistas, talvez apegados em uma história contada por alguns na época, que os discípulos foram lá no sepulcro, roubaram o corpo de Jesus para dizer que ele havia ressuscitado.
E existe ainda hoje alguns cientistas que tentam achar exatamente os restos mortais de Jesus. Mas até aqui eles não encontraram. E não vão encontrar. Porque não se pode achar restos mortais de quem não está mais morto. Não vão encontrar. Nunca vão encontrar. Porque o nosso Jesus está vivo. Vivo. E Ele está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. E reina por toda a eternidade. Glória a Deus. E você aqui hoje, você crê nessa história? Você crê nessa história? Você vive essa verdade? Você proclama essa verdade para tantos quantos estão lá fora, vivendo ainda na escuridão? Por fim, você consegue compreender no seu coração a glória do unigênito? Ou quem sabe alguns dos seus planos, dos seus sonhos, de suas metas, ou quem sabe o sistema não permite você de vislumbrar a glória do unigênito. O unigênito do Pai. Ele está vivo. E para além disso, você é santuário dele. Glória a Deus. Pode glorificar mesmo, queridos. Queria convidar a Gabriela. E ela vai nesse momento cantar uma música onde você vai ficar de pé. Você vai ficar de pé. A Bíblia diz que onde há o Espírito de Deus há... Não ouvi. Aonde há o Espírito de Deus há... Eu ainda não ouvi, queridos. Aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Eu queria que através dessa música você pudesse glorificar a Deus, ao unigênito do Pai. Você pode falar, você pode se emocionar, vibrar, porque você pode mesmo, pela vida, pela luz, pelo Verbo que se fez carne. Então pode glorificar a Deus nesta hora, pode chorar, pode ficar livre na presença do Espírito Santo de Deus. Glorifique a Deus nesse momento, através dessa música. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou e te render glórias de aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glórias de aleluia. Aleluia, cante ele, aleluia, aleluia, Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração. Glorifique o nome do Senhor. Me esconder Erga a sua nos voz teus e cante braços, aleluia. ó
Todos juntos. Só a ti cantarei. Aleluia, 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 Aleluias, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluias, aleluia, porque o nosso Redentor vive, porque Jesus está vivo e reina à direita de Deus para todos sempre. Aleluias, aleluias e aleluias. Glória a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe e guarde vocês, que esse ano seja um ano repleto da presença do nosso Senhor Jesus. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça infinita do Todo-Poderoso, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a tua igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. Vamos para as nossas casas. Voltamos às 17 e às 19 horas. Queridos, 2 cultos, 17 e 19 horas, que nos estamos visitando durante todo o mês. Nós teremos os 4 cultos durante os domingos. Deus abençoe, amados.